queria agradecer a presença dos apresentadores, dos ouvintes, um agradecimento especial para o Guilherme, que aceitou o convite para vir aqui ler o trabalho de vocês, aceitou o convite para vir aqui debater com a gente. Nós temos 3 apresentações para hoje. Eu vou apresentar cada um individualmente, depois apresentar o Guilherme também, Guilherme Ribeiro, que é daqui do Rio. A gente combinou então 15 minutos para cada um, quando estiver faltando uns 5 minutinhos eu aviso, uma tolerância aí máxima de no máximo 20 minutos para a gente ter tempo para ouvir as considerações do Guilherme e a gente debater o trabalho de vocês. Peço só que vocês digam se é mestrado, acho que os 3 são mestrados, né? Mas enfim, sinalizem se é mestrado ou doutorado, quem é o orientador, só para também o Guilherme entender um pouco, situar a pesquisa. A fase de existência. A fase, você acabou de entrar no mestrado, já qualificou, não qualificou, porque para a gente situar também em que ponto a pesquisa de vocês está, né? Antes ou pós-qualificação. E o nome da mesa, o nome oficial da mesa é Direita Volver, são 3 trabalhos que vão contemplar as direitas brasileiras contemporâneas, né? E é interessante que eu lendo, aprendi bastante coisa, que eu trabalho com as esquerdas, né? Mas é interessante adentrar esse universo das direitas e temos bons debates aqui para fazer. Então, nossa primeira apresentação é da Fauzi Mendes de Carvalho Gama Failace, não sei se a pronúncia é essa, que vai apresentar o trabalho, abre aspas, a gente não sabemos escolher presidente, porque uma parcela do rock brasileiro dos anos 80 virou à direita. Fauzi, eu vou ficar ali para estar de costas para você e eu vou marcar aqui o seu tempo. Bom, boa tarde, meu nome é Fauzi, né? Eu sou aqui do PPGHS, eu entrei em 2023, eu estou no segundo, né, no segundo ano do mestrado, ainda não qualifiquei. Sou orientada pelo professor Rafael Brandão e esse trabalho ele é decorrente da minha pesquisa, ele é um capítulo na verdade, né, da minha pesquisa, que a pesquisa Você é um retrato de quem te condenava, a reativação da direita e ethos conservador no rock brasileiro, 2013 a 2018. Então, esse trabalho a gente não sabemos escolher presidente, né, porque uma parcela do rock brasileiro dos anos 80 virou à direita, né, virou entre aspas. Então, assim, esse trabalho, o start, né, dessa pesquisa, eu já vinha pensando isso anteriormente, mas o start dessa pesquisa foi esse álbum do Detonautas, né, o álbum Laranja do Detonautas, que eles lançaram em 2021. E esse álbum ele é recheado de críticas ao governo Bolsonaro, né, com as canções como vocês podem ver aí, Me Cheque, Kit Gay, Roqueiro Reaça, Político de Estimação. E esse trecho do título, Você é o retrato de quem te condenava, é um trecho de uma canção que é a 3, é o Roqueiro Reaça, né? E esse álbum ele é cheio de simbologias, porque ele é álbum laranja, remetendo aos grandes clássicos do rock, o álbum branco, né, dos Beatles, o álbum Black, do Metallica, e laranja, né, em relação aos candidatos laranja e tal, do Bolsonaro. Então ele é cheio de simbologias já, desde das canções até a capa e tal. Então, assim, eu vou falar bem brevemente essa parte aqui, porque eu tô com medo de não dar tempo. O trabalho que eu vou apresentar, né, tal, vai falar sobre a nova direita no Brasil e essa relação com essa parcela dos músicos, né, do rock dos anos 80, de expressão do rock dos anos 80, né, e eu vou trabalhar a partir de 2 perspectivas, que é a reativação e atualização das direitas, como parte de um projeto de poder e de atualização de dominação de classes no Brasil. E a reativação da direita, né, eu vou trabalhar segundo o André Singer, que seria essa predisposição que a sociedade brasileira teria, né, de ser mais inclinada ou mais alinhada à direita, né? Ele fez uma pesquisa com dados do ESEB, do Datafolha, no período de 30 anos, e ele inferiu que a sociedade brasileira ela tem essa predisposição mais alinhada à direita, daí que foi consolidada com a ditadura civil-militar. E a atualização da direita, que é o Flávio Casimiro, né, que traz essa ideia de um novo modus operandi de atuação da burguesia brasileira, que tem início mais ou menos ali pelos anos 80, mas nos anos 90 que teve uma organização um pouco mais articulada, né, numa mudança das bases de dominação
política ideológica e desse processo do avanço da extrema-direita, né, através desses novos formuladores de projeto de poder, como os institutos, os think tanks, as redes sociais. Então, assim, é nova entre muitas aspas, porque o Dreyfus já fala isso no 1964, né, do IPES, do IBAD, desses institutos, né, e tal, que exerciam essa função, né, de propaganda, e como os think tanks, né, e as redes sociais também. Então, aqui, como essa nova direita vem se articulando e tal, com o papel da grande mídia nos meios de comunicação na formação da opinião pública, né, com os aparelhos privados de hegemonia, foram responsáveis por essa capilarização, por essa pulverização dessa ideologia burguesa, né, e alguns eventos assim, pontuais, não gosto de usar assim, marcos, mas a gente precisa pontuar alguns, né, importantes. O junho de 2013, a Operação Lava Jato, os movimentos para impeachment, o golpe de 2016, né, e o discurso moralista, conservador nos costumes, ultraliberal na economia, vem coadunar perfeitamente com esse crescente sentimento antipetista e anticorrupção, né? E isso angariou apoiadores em diversos grupos da sociedade, né? Inclusive no cenário artístico, no meio musical, né? E aqui a gente vai destacar o rock, personalidade, né, do rock dos anos 80, que a gente vai focar em dois, tem mais, né? Mas a gente vai... Tem mais não dos anos 80, mas vai não só dos anos 80, né? Porque tem o Digão, do Raimundos, que é anos 90, mas tem o Dinho Ouro Preto, o Paulo Ricardo, que não apoiaram de fato, assim, efetivamente o Bolsonaro, mas eles foram mais na linha do lavajatismo, assim, e tal. Mas a gente vai focar aqui no Lobão e no Roger Moreira. Então, né, o primeiro Lobão, dizem que o rock andou errando, um trecho de uma música desse álbum aqui dele, né, de 1986. O primeiro álbum dele é o Cena de Cinema. Só que antes de falar, né, desses álbuns, eu queria falar um pouquinho sobre de onde o Lobão fala, né? Então ele nasce em 57, na zona sul do Rio. Ele cresce em Copacabana, Ipanema. Ele estudou no Colégio São Vicente. O avô paterno dele é um engenheiro hidráulico alemão, que ele é embaixador vitalício da marca de carro luxuosa, né, Rolls-Royce, no Brasil. E o avô materno dele é um funcionário do Tesouro Nacional. Então, assim, ele teve uma vida confortável, né, e ele definiu o pai como um nazista conceitual e a mãe como uma... Aí até me perdi, já. Pô, tá vendo? Só pra vocês E a mãe, ele dizia que tinha igual devoção pelo Médici e pelo Chico Buarque. Então, desde cedo, ele sempre teve contato com a música através da mãe. Então, o Rock and Roll, de 1986, ele vende 100 mil cópias. Aí eu destaquei um trecho aqui que ele fala: a ditadura continua e ela errou. Ó meu Deus, o Santo Papa, o Vaticano, eles errou. Ó a África do Sul e o Apartheid, errou. A Casa Branca, o Planalto Central e todos os seus capitólios, errou. Margarete de ferro, de aço e de imposição, ela errou. Então, assim, até pela capa do álbum, né, a gente percebe que ele está criticando aqui algumas instituições religiosas. Ele está vestido de padre, com uma mulher nua. Essa mulher é uma prima dele, a Daniele Dalmerrique, e ela vai casar com ele depois, é a mãe da única filha dele e tal, tá nua, só com esse pano cobrindo a cabeça, como se fosse uma freira, alguma coisa assim. Então, e esse álbum conta com várias canções famosas também, como Canos Silenciosos, né, que eu destaquei: Homem, Fardas, Cacetetes, Camburões, Abusando da Lei com suas poderosas credenciais, e Revanche, A Favela é a Nova Senzala, Corrente da Velha Tribo, A Sala é a Nova Cela, Prisioneiros nas grades do vídeo, onde ele tece, né, uma crítica a ditaduras, a arbitrariedade dos seus agentes, né, críticas sociais, críticas às instituições religiosas e tal. A mídia, no clipe aparece uma TV quebrada com um manequim e tal. 87 é o álbum dele de maior sucesso, é o Vida Bandida, que teve 300 mil cópias vendidas, gravado por meio de um habeas corpus quando ele foi detido, né,
por reincidência de porte de drogas. Em relação à prisão dele, né, ele foi preso, foi detido no aeroporto, aguardou o julgamento e foi condenado a 1 ano de prisão, né. Ele cumpre inicialmente a prisão na Polinter e depois, após uma visita do pai dele, o pai dele fica muito consternado, né, com a situação e tal, e pede intercessão a uma pessoa para que ele trocasse de prisão. Essa pessoa é o Roberto Marinho, dono da Globo, fundador, né, da Rede Globo, e ele transfere ele para Ponto Zero, a pedido, né, do Roberto Marinho. Então ele consegue um habeas corpus para gravar o álbum, né, o Vida Bandida, e na introdução da música ele faz até uma homenagem para os companheiros dele de cela, que no início da música ele fala alô galera da 11, que é a cela, né, onde ele cumpriu. Eu conheci um cara que fez a música com ele na época que ele estava na cela e tocava a flautinha depois quando gravou o disco. Isso mesmo, tá no livro. Não sou fonte não, tá? Em 88, ele vai gravar junto com o Ivo Meirelles o álbum Cuidado, né, cuja faixa O Eleito, no qual ele critica José Sarney, né, a forma, né, como ele foi eleito, né, entre muitas aspas. Foi escrito junto com o músico Bernardo Vilhena, e essa canção pode ser considerada o seu protesto político mais contundente. Essa imagem aqui é quando ele retorna de Los Angeles, após o advogado dele ter instruído ele a se refugiar em Los Angeles e tal, e ele volta e ocorre esse episódio do programa do Faustão, que é ele pedindo voto para o Lula em 89, né, e incorre até em crime eleitoral, porque em alguns lugares do país ainda estava ocorrendo a votação. Então, assim, talvez esse fato tenha o colocado na geladeira por pelo menos uns 10 anos dentro da Globo, porque ele relata em uma entrevista que o Roberto Marinho ligou pro pai dele e falou, João, que o pai dele é João também, filho é filho, mas o seu filho não pisa aqui na minha emissora nem acompanhado do Paul McCartney. Aí, em 99, ele lançou o CD A Vida é Doce, né, com o seu próprio selo Universo Paralelo, que foi um marco também assim, para a música independente, né, que foi aquela época que ele rompe, né, tem essa ruptura com as grandes gravadoras e tal, comercializado em bancas de jornal, teve 100 mil cópias vendidas, e nessa mesma época ele dispõe uma revista Outra Coisa, né, na banca de jornal, que sempre tinha CDs de artistas, principalmente artistas novos, né, artistas que estavam se lançando. Essa capa aqui é do Mombojó, né, de 2004, da banda Mombojó, né, recifense e tal. Em 2007, ele assume um programa na MTV, depois disso tudo. Em 2007, ele assume o programa Debate da MTV, porque está desconfigurado. E grava o álbum Acústico MTV, que vai ganhar o Grammy Latino de melhor disco de rock, apesar de ter sido o álbum menos vendido na história da coleção, né, 23 mil cópias. Então, por conta dessa associação com a MTV, né, ele apresentou também o Código MTV e o Lobotomia, ele recebe muitas críticas. Então, em 2010, ele rompe também com a MTV. Em 2010, ele lança, junto com o Cláudio Tonholi, a sua autobiografia, Os 50 Anos a Mil, e viaja pelo Brasil fazendo a divulgação, né, do livro e tal. E numa dessas divulgações, em 2011, no evento literário chamado Festival da Mantiqueira, ele, dentre outras coisas, né, criticando a MPB, várias coisas e tal, ele dá a seguinte declaração sobre a Comissão Nacional da Verdade. Ela é maior do que isso, tá? Eu só recortei esse pedaço. Aí tem que ter anistia para os caras de esquerda que sequestraram o embaixador. E para os caras que torturaram, arrancaram umas unhazinhas, não, risos. Essa foi horrível, risos. Mas Então, assim, Tem outra coisa escrita aqui embaixo que não está dando para ver. Então, ele recebe muitas críticas, né? O rompimento dele com a esquerda, eu acho que foi a partir desse episódio aqui. Apesar dele no livro já relatar que ele já vinha se manifestando desde 2004, desde o Mensalão, ele se coloca como o primeiro artista, né, a se colocar contra a esquerda e tal, mas eu acho que o rompimento da esquerda, de fato, com ele, enfim, foi principalmente a partir dessa declaração. Então, em 2013, ele lança o livro Manifesto do Nada na Terra do Nunca, né, que ele critica todo mundo, intelectual de esquerda, a música popular brasileira, que sempre foi um ponto de crítica bem demarcado para ele, né?
E ele disse que por um tempo na juventude dele, ele até tentou se encaixar nesse padrão que, segundo ele, era muito chique, se vangloriar por ser maoísta, dizer ser apaixonado pela Revolução. Ai, meu Deus. Ser fã do Che, do Fidel. Tá. E se sente envergonhado por ter tentado se adequar dessa forma. E para escrever esse livro, ele realizou um monte de pesquisa, né, sobre hegemonia cultural, da esquerda, ditaduras na América Latina, e foi nessas pesquisas que ele teve o primeiro contato com o Olavo de Carvalho. Então, ou seja, o algoritmo que sugeriu a ele esse programa, né, o Outspeak, True Outspeak, né, do Olavo de Carvalho, foi quando ele começou a ter o contato com o Olavo de Carvalho. Depois eles têm um programa juntos e tal, enfim. Em 2016, ele escreve o livro Em Busca do Rigor e a Misericórdia, né? Ele produz um álbum com o mesmo nome, nesse sistema de doação, né? De doação coletivo, que não chegou nem até a metade do que ele pensou, que foi 80 mil, não atingiu nem a metade. E nesse álbum ele conta com várias composições que manifestam essa insatisfação dele com a situação política, né? Tem canções como A Posse da Impostora, A Marcha dos Infames. E esse livro, né? O livro e o álbum são inspirados, o nome Em Busca do Rigor e da Misericórdia foi pensado de um ensaio do Olavo de Carvalho, né? Deixa eu correr aqui. Aí aqui é a decisão dele de apoiar Bolsonaro, né, que ele diz aqui no finalzinho: depois do episódio da facada, o cerco se fechava para uma sumária e única opção, votar em Bolsonaro, né? Que venhamos e convenhamos, depois de todas as cagadas e desgostos numa crise econômica sem precedentes, com a pústula do Maduro como um aliado, deixar o Haddad se eleger soava como uma cusparada na cara. Então aqui ele velando o PT, né, num caixão, numa festa na casa do Danilo Gentili, e ele em cima numa manifestação, e aqui algumas postagens, que ele fala: acabei de chegar do primeiro Congresso Brasil Conservador, encontrei vários amigos aqui do Twitter que tive a alegria de conhecer pessoalmente, muitas conversas boas, aconchego, um clima maravilhoso, papo riquíssimo, um beijo a todos. E embaixo ele falando que sempre gostou do Bolsonaro, apenas não tinha certeza se devia apoiá-lo para presidente ou não, agora após severo escrutínio optei por votar nele e apoiar sua campanha para presidente. Aí agora o outro, né, tem menos coisa dele, porque o Lobão tem mais material mesmo. Roger Moreira nasceu em 56 em São Paulo, foi criado nos Jardins, estudou no Liceu Pastor, onde estudou a Rita Lee, o Dr. Drauzio Varela, né? Ele teve contato com a música desde cedo também, através da sua mãe, cursou arquitetura na Mackenzie e trancou para ir morar nos Estados Unidos e tentar a vida como músico. Quando ele volta, ele funda o Traje a Rigor, lança o compacto Inútil, mas o álbum de fato de sucesso é o Nós Vamos Invadir Sua Praia, que é o primeiro LP de rock brasileiro a ganhar o disco de ouro e disco de platina, 450 mil cópias. A canção Inútil torna-se popularmente o hino das diretas já, né? Aí tem o trecho da música. A canção Mary Lou teve alguns trechos censurados por usar vocabulário inapropriado, isso aí é um documento do Serviço Público Federal, sugerindo, né, que trocasse, e aí a letra está aí à mão, escrito as possíveis trocas, né? O LP Sexo, que segundo Roger, não fala propriamente de sexo, ele é de 87, mas de censura e daquele moralismo besta tão comum em nossa cultura. Aí o trecho da música, né, é homônima, hoje vai passar o filme na TV, que eu já vi no cinema, mutilaram o filme, cortaram uma cena e só porque aparecia uma coisa que todo mundo conhece. No entanto, a canção que gera mais polêmica é a canção de trabalho, que é a primeira canção a tocar no rádio, que é Eu Gosto de Mulher, que ela é composta a partir de um comentário preconceituoso contra gays feito pelo baixista Maurício. Acusado de promover o machismo e a homofobia, Roger se defende ao Jornal do Brasil dizendo: nós queremos apenas dizer que achamos mais divertido o transe de homem com mulher. Até pouco tempo a gente tinha que explicar porque era heterossexual. Enquanto gay dizia que era gay, ninguém pedia explicação e todo mundo achava lindo. Aí tem o trecho da música que ficou meio embolado porque desconfigurou, mas é o trecho do título dessa parte. Eu sou assim meio atrasadão, conservador, meio reacionário e caretão. Pra que ser diferente? Se eu fico sem mulher, eu fico até doente. Mulher que lava roupa, mulher que guia carro, mulher que tira roupa, mulher pra eu tirar sarro. Eu gosto de mulher. Em 89 é o álbum Crescendo, que ele lança ele com 32 anos já. A venda foi 230 mil cópias.
E nesse álbum tem algumas composições críticas, como a faixa Filha da Puta, né, na qual o Roger afirma que pretendiam testar na prática se a censura havia de fato abrandado, né, no país. Eles fizeram 2 versões a pedido da gravadora, uma para tocar nas rádios, que era a versão família, e uma na versão sociedade, que tocava uma buzina toda vez que cantava esse trecho. Então, a virada da década chega e a modernização das novas demandas da indústria fonográfica não foram acompanhadas por diversas bandas, dentre elas o Ultraje, né? A mudança de direção da gravadora WEA, o desinteresse da banda em se adaptar ao novo mercado, foram se distanciando cada vez mais, né? Distanciando a banda de sucesso dos anos 80 do grande público. O álbum lançado nos anos 90 com cover de bandas famosas vendeu 50 mil cópias, resultado satisfatório para Roger e a banda, mas não para as gravadoras. A diminuição do número de shows, né, foi um ponto importante, uma vez que o Roger não anda de avião desde 1995 por escolha própria, então só faz shows assim que consiga ir de carro, né? Tá terminando. A partir de 2011 ele passa a compor a banda do talk show do apresentador Danilo Gentili, né? Nesse programa o Roger não só coaduna com um tipo de humor que Gentili trabalha, mas também se sente muito confortável para destilar toda a sua ira contra a esquerda, contra as instituições públicas, contra as minorias e contra a suposta ditadura comunista que afirmam categoricamente que o Partido dos Trabalhadores queria implantar no Brasil. Aí aqui as declarações, né, dele. Roger Moreira é um dos ídolos do presidente eleito. Roger foi um dos cabos eleitorais mais engajados e um dos únicos artistas a visitá-lo no hospital depois do atentado. Aí tem uma declaração que fala: Bolsonaro é condenado a pagar 150 mil por declarações contra gays. Aí o Roger fala: ridículo, não se pode acreditar em nada fora da cartilha. A outra é: Bolsonaro é condenado a pagar 50 mil a comunidades quilombolas. Aí o Roger: não pode falar a verdade, é ofensivo. E quanto à ditadura, ele fala: nós não vivemos uma ditadura militar, vivemos um regime de governo militar e tínhamos toda a liberdade de que precisávamos para viver livre, ir e vir, sem medo, entre outro tanto de coisas boas. Aí encerrou mesmo. Aí, considerações finais, né? Em suma, podemos concluir que as razões pelas quais esses músicos guinaram à direita não é tarefa fácil, né? São muitos elementos que perpassam, né, essa análise, e a pesquisa ainda está, né, em andamento, e a origem de classe de ambos é relevante apontar, mas por si só não justifica e nem elucida historicamente. Outro fator importante é essa questão da reinvenção das carreiras deles coincidir com esse avanço do conservadorismo que está inserido nesse processo histórico de construção desse novo projeto de estruturação da hegemonia burguesa e diretamente ligado à atualização do movimento das direitas no Brasil. Essa atualização dos mecanismos de dominação das direitas perpassa também os espaços digitais. A revolução digital no campo da política tem sido muito bem utilizada pela direita, que vem dominando com maestria esse universo. E ambos, como pessoas públicas, né, se utilizaram desses espaços digitais, colaborando com essa difusão dessa ideologia, né, dessa nova direita, com a propaganda bolsonarista. E cabe ressaltar que ambos atuam no âmbito da cultura, né? Seja em programa de televisão, seja no ramo editorial, e como espaços, né, de disputa de poder, né, e um espaço importantíssimo na formação dos consensos. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre a FIB, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o integralismo, né, esse integralismo histórico. Aqui são algumas características do movimento integralista. É um movimento nacionalista, conservador, cultural, que faz uma exaltação do nacional, né? Então, isso pode ser visto a partir dos lemas, o Anauê, que vem de origem indígena, né? Como ele utiliza, né, a questão dos símbolos. Então, tem muito pouco disso do nacionalismo, né? A religiosidade, que era um dos pilares do movimento, né? Inclusive tem o lema que foi absorvido, né, pelo bolsonarismo, que é Deus, Pátria e Família, que era um lema integralista, né? Era um movimento antiliberal. Esse antiliberal estava muito mais ligado a uma crítica ao pluralismo das ideias, né, e uma suposta incompetência do liberalismo no combate à luta de classes, né. Eles achavam que os liberais davam muito espaço para os comunistas, por exemplo, se manifestarem, né. O comunismo era o maior rival do integralismo. O anticomunismo era a principal base, né, de apoio dos integralistas, pois eles acreditavam que o comunismo era uma doutrina fragmentária e internacionalista, ou seja, uma doutrina antinacional. Então, ao longo da história do integralismo, sempre houveram muitas manifestações em relação ao comunismo, né?
eles também eram anticapitalismos. Se vocês podem ver que no slide, esse anticapitalismo está entre aspas, porque era mais relacionado a um discurso anticapitalista, né? Na prática, esse capitalismo não era tão atuante, né? A gente via só mais mesmo no discurso, nas falas, né? Mas os principais ideólogos desse integralismo, como Miguel Reale, nos discursos deles era possível perceber, né, que esse anticapitalismo não era assim tão presente, né? Além disso, tinha também o antissemitismo, uma característica influenciada principalmente por Gustavo Barroso, né? Apesar de não ser absorvido por todos os integralistas, né, ainda assim é uma característica importante do movimento. Um pouquinho sobre a trajetória do movimento integralista, né? O Plínio Salgado vem de uma família conservadora de direita, né, da Primeira República. Ele vem de um partido conservador também, e ele é muito influenciado pelo movimento modernista, né? Então ele tenta fazer uma reforma nesse partido do seu pai, que era o PRP. Acaba que essa reforma não vai para frente, ele não consegue fazer as alterações que ele acredita que seriam necessárias para botar esse partido no novo século, né? E por conta disso ele acaba desanimando e fazendo uma viagem pela Europa, né? Nessa viagem ele tem um contato com o fascismo italiano. A partir do contato com o fascismo, ele começa a entender que para o Brasil a melhor solução seria o fascismo ou alguma coisa muito próxima disso. Então ele retorna ao Brasil em 1930, e aí, só que quando ele retorna, ele está num momento muito difícil, o Brasil, né, está no momento da Revolução de 30, Getúlio Vargas, então ele acha que não é a hora de iniciar o movimento dele. Então ele aguarda até 32, onde ele funda a Ação Integralista Brasileira e publica o Manifesto de Outubro de 32. Né? O movimento integralista começa a crescer, a se popularizar, passa por um momento que começa a aglutinar grupos da direita, né? Então ele começa a crescer e se tornar um movimento de massas. Isso até o Estado Novo, né? No início, os integralistas apoiavam Getúlio Vargas, acreditavam que ele poderia ser um líder que poderia proporcionar algumas vantagens ao movimento integralismo, principalmente por conta do anticomunismo de Getúlio, né? Acaba que Getúlio não dá esse apoio, proíbe os partidos políticos, ainda mais depois de um ataque dos integralistas a Getúlio. Getúlio acaba indo para cima do movimento, e por conta disso Plínio Salgado vai para o exílio, né? Ele vai para Portugal, se exilar, né? Onde permanece até 1946, de 39 a 46. Né? Quando ele retorna do exílio, o movimento integralista já está muito fragmentado, a sociedade não está muito disposta a escutar novamente os fascistas, e aí ele resolve fazer uma reformulação e cria o PRP, Partido de Representação Popular, né? Esse partido ele visa tentar botar o integralismo em condições de se manter vivo nessa nova sociedade, né? Apesar disso, não obtém muito apoio popular, mas consegue se manter vivo, né? Defende a ditadura civil-militar, participa de manifestações contra o Jango, né? E após a ditadura ser implantada, a partir do AI-2, o partido político do PRP é extinguido também, e novamente os integralistas caem na ilegalidade, né? Durante o período da ditadura civil-militar, o Plínio Salgado ele integra a Arena, né? Ele começa a atuar, né? Mas a atuação dele é muito pequena, ele trabalha muito com algumas questões do Ministério da Educação, né? Mas não tem grande participação, né? Ele inclusive evita entrar muito em contato com os integralistas, porque ele acha que pode gerar problemas com a ditadura, né? Então, o integralismo nesse momento, apesar de não sumir, fica num estágio de menos movimentação, né? E aí, em 75, Plínio Salgado morre, né? O grande líder, o grande intelectual, né? E surge então o que é chamado de neo-integralismo. Nessa foto que eu botei no slide, é a foto de um pequeno grupo neo-integralista atual, né? Eles foram responsáveis em 2018 por arrancar uma faixa de antifascismo da Unirio, né? Então eles se preocupam muito, né, em falar que eles não são fascistas e tal, mas eles ficam extremamente incomodados com uma faixa de antifascismo, né?
Aí está a definição de neointegralismo que eu utilizo, é uma definição dos professores Leandro Gonçalves e Odilon Neto, que ela afirma que o neointegralismo é caracterizado pela ausência e pela disputa, isto é, a ausência de Plínio Salgado, o grande líder e a encarnação da doutrina integralista, e a disputa, resultado imediato desse espaço vazio. Então, sem a presença de um grande líder, esses grupos neointegralistas que surgem começam a querer disputar a herança do sigma, né? Eles querem se tornar o principal movimento, o principal grupo, né? E aí, a partir disso, algumas lideranças neointegralistas surgem, né? Que apesar de não terem total aceitação, conseguem alguma posição de destaque, né? A primeira é a Carmela Salgado, ela é a viúva, né, de Plínio Salgado. Num primeiro momento, ela ocupa uma função de resgate da memória. Então, ela cria a Casa Plínio Salgado, ela cria instituições que visam, né, o estudo do integralismo, né, visam os debates entre os próprios integralistas, né, mas ela não acredita, né, pelo menos nesse primeiro momento, num movimento integralista atuante, né, com partidos políticos e tal. Ela pensa mais no movimento de estudos, né. Só que com o tempo vai passando, os integralistas começam novamente a se reunir, né, e surge, né, o interesse de novamente ter a atuação mais política, né. Então surge nesse contexto a Anézio Lara. Anézio Lara é meio-irmão do famoso político de esquerda Eduardo Suplicy, né. Ele assume essa posição de novo líder do neointegralismo. Ele refunda a AIB, a Ação Integralista Brasileira, né, consegue um certo apoio, e ele representa principalmente, né, os integralistas mais antigos, né. Então isso gera uma certa divergência com a corrente mais jovem que estava nascendo, né. Então ele acreditava, por exemplo, que o futuro do movimento integralista estava nos partidos políticos, na atuação, enquanto uma corrente mais jovem acreditava que o futuro estava talvez em entrar nas universidades, convencer, né, os universitários, né. Isso começa a gerar problemas. E principalmente Anézio Lara acreditava num integralismo antissemitista e principalmente no integralismo radical, né. Ele realiza várias relações com grupos skinheads, com grupos neonazistas, né, principalmente, né, é possível citar no Rio de Janeiro os Carecas do Subúrbio, que é um grupo que o Anézio Lara tem grande contato, participa, fazem atuação juntas, né. E acaba que essa situação, esse contato com esses grupos de extrema-direita gera um certo atrito, né? E esse atrito acaba encadeando numa reportagem da SBT, onde a Anézio Lara acaba aparecendo num evento de neonazistas. Isso acaba gerando uma crise muito grande e o Anézio Lara é expulso, né, da Ação Integralista Brasileira. Novamente, o neointegralismo estava começando a se rearticular, se divide em vários outros grupos, se separa, né? Novamente, eles começam a tentar se reorganizar. A partir disso, surge em São Gonçalo o Centro Cultural Plínio Salgado, né? Esse centro ele foi fundado por um integralista também histórico, né? E ele tinha principalmente a função de reunir os neointegralistas do Rio de Janeiro e formar novas lideranças. Dessas novas lideranças é possível citar Marcelo Mendes. Marcelo Mendes foi uma principal liderança surgida dessa organização, né? Ele tinha todo o apoio da juventude neointegralista, mas tinha um bom contato com os integralistas mais antigos, né? O que botava ele numa boa condição como líder do movimento. Além disso, a principal contribuição de Marcelo Mendes foi colocar o neointegralismo no século XXI. Ele conseguiu botar o neointegralismo nas redes sociais, na internet, né? E isso mudaria para sempre a história do neointegralismo, né? Acaba que em 2001, se eu não me engano, o Marcelo Mendes ele vem a falecer, ele comete suicídio, ele afirma que existe uma infiltração de neonazistas dentro do movimento integralista. Ele afirma que células dos grupos neointegralistas estão armando contra eles, estão traindo o movimento, e ele se suicida acreditando que isso geraria uma comoção e que isso iria unir o movimento neointegralista de uma vez por todas, né? É o que não acontece, né? O movimento neointegralista mais uma vez se fragmenta, né? E perde grande parte dos contatos e dos apoios entre as células, né? A partir disso, os neointegristas novamente começam todo um culto de memória para poder
trazer de volta, né, a possibilidade de uma só liderança, um só grupo, né, e isso acaba gerando o primeiro Congresso Integralista para o século XXI. Foi um congresso que buscava criar apenas um grupo neo-integralista, né, com uma orientação, um objetivo em comum, né, mas acaba problemas relacionados à sigla do movimento e as divergências internas do próprio movimento impedem que surja apenas um grupo. Eles acabam se fragmentando em três. A Ação Integralista Revolucionária, o Movimento Integralista Linearista Brasileiro e a Frente Integralista Brasileira. O primeiro, a Ação Integralista Revolucionária, é um grupo que já não existe mais, né, apesar do líder dessa organização ainda postar algumas manifestações nas redes sociais, e eles acreditavam que o movimento integralista deveria ser revolucionário, deveria voltar ao que era no início, né? Eles criticavam muito as lideranças do movimento, criticavam o Plínio Salgado, criticavam a fundação de partidos políticos, né? Então, acabou que essa crítica à intelectualidade do movimento integralista gerou uma repulsa dos neo-integralistas, que acabaram se afastando do movimento. O movimento integralista linearista, ele ainda existe, ele ainda tem atuação nas redes sociais, né? Ele acredita que é necessário combinar as ideias do integralismo com ideias do século XXI. Então, eles trabalham com questões da física, da matemática, né? Eles concebem isso, eles acreditam que o nome, eles chamam isso de linearismo, né? É um grupo que se aproxima muito de Gustavo Barroso. Então, apesar de eles afirmarem que o Plínio Salgado é o grande líder, eles se aproximam muito mais das escritas, das falas do Gustavo Barroso, né, e desse antissemitismo. Isso também gera problemas com os neo-integralistas, porque esse antissemitismo é uma característica que, na atualidade, os neo-integralistas tentam esconder, né? A FIB, então, ela tem todo um trabalho de tentar fazer um revisionismo, um negacionismo sobre essa história antissemitista do movimento, né? E desses movimentos, a Frente Integralista é a que se sobressai. Ela adere a uma visão conservadora, ela acredita que nada precisa ser adicionado à ideologia do Sigma, porque o integralismo já seria uma ideologia completa e perfeita, né? Então, ela afirma ter como objetivo resgatar essa herança, né? A FIB é o principal grupo neo-integralista de atividade, como eu já havia dito, né? Ela é presidida atualmente por Moisés Lima, defende uma visão conservadora, recuperando principalmente as ideias contidas no Manifesto de Outubro. Apesar disso, ela tem o seu próprio manifesto, que é o Manifesto Guanabara, né? É um manifesto que se preocupa muito, na verdade, em não contradizer o Manifesto de Outubro, né? Apesar disso, ele coloca algumas coisas em pauta. Ele afirma, por exemplo, que o movimento integralista não é um regime, é uma ideologia. Isso poderia, por exemplo, permitir tanto numa sociedade republicana quanto numa sociedade monárquica. Então, ele atrai também esses grupos monarquistas, né? Eles buscam se afastar desse antissemitismo, buscam se afastar dos grupos neonazistas e da associação com movimentos fascistas. Apesar disso, eles se unem muito com movimentos monárquicos, como eu já havia dito. Eles tentam sempre manter relações com partidos da extrema-direita, né? E, por exemplo, nessa questão do antissemitismo, inclusive no site oficial deles, eles postam livros do Gustavo Barroso censurando ou trocando termos, mudando palavras, para diminuir essa ideia desse antissemitismo, né? É um grupo que mantém relação com grupos conservadores, né? Ela teve uma grande relação com Prona no início do século, com Enéas. Depois disso, teve relações com o PRTB, principalmente, né, na figura de Levi Fidelix, né? Eles apoiaram, pediram votos para o Levi, pediram votos para deputados do partido, né? Também houve há pouco tempo também uma migração dos neo-integralistas da FIB para o PTB, ainda quando o partido ainda estava ativo, né? Então eles tentam sempre esse contato com esses partidos da extrema-direita, né? Além disso, né, durante as eleições, eles apoiaram o Bolsonaro, afirmando que não era possível votar no Haddad, por exemplo. Então eles não diziam claramente que queriam que votasse no Bolsonaro, mas diziam que no Haddad não era possível, então deveriam votar na outra opção, né? E principalmente esse grupo ele se mantém ativo por conta da sua forte atuação no investimento no campo digital. É um grupo que tem as redes sociais, que investe nas redes sociais, que busca
disseminar a ideologia e, mais do que disseminar, busca formar novos militantes a partir das redes sociais. Aqui tem algumas redes do grupo. Você tem aqui o YouTube do Moisés Lima, que é o líder do movimento. O YouTube é a principal rede de formação de militantes. Eles trabalham sobre diversos temas, tanto de fazendo vídeos de resposta a acontecimentos recentes. Então, por exemplo, surgiu um livro falando sobre os neointegralistas, eles gravaram um livro falando sobre cada ponto do livro, dizendo que não era isso, que era mentira, né? Eles fazem vídeos sobre comunismo, falando sobre táticas comunistas, dão opiniões sobre mais variados assuntos. Então, eles realmente têm vários mini cursos onde eles formam, né, essa militância, né? Além do YouTube, eles têm também o site oficial, que é um site onde condensa as informações, onde serve para direcionar os militantes para todos os outros sites, né? Eles fazem sempre reportagens falando de temas contemporâneos. Então, quando teve a crise no Rio Grande do Sul, eles deram a opinião deles. Quando teve a invasão do Congresso, eles deram a opinião deles. Então, todo movimento que acontece, eles botam opinião. E mais do que botar opinião, eles botam um direcionamento para os seus militantes, né? Também no site, né, a declaração onde eles apoiam os candidatos do PRTB em São Paulo, né, o post que eles fizeram pedindo voto para o Levi e tudo mais, né. Eles têm também o YouTube da Frente Integralista Brasileira, que apesar de ser o YouTube oficial do grupo, o canal do Moisés Lima é o principal veículo do YouTube, mas o YouTube da Frente tem toda uma função também de divulgar as passeatas, postar os vídeos das manifestações, né? Eles tinham, né, o Twitter, que ele tinha uma função principalmente de contato com outros grupos. Então, olhando o Twitter deles, por exemplo, eu vi uma conversa de um integralista com um bolsonarista, onde o bolsonarista pedia para esse neointegralista estar mais presente nas manifestações da extrema-direita, aparecer mais. E o neointegralista dizia que, não, sim, nós queremos, mas, poxa, parece que vocês tentam nos esconder quando a gente está aí, entendeu? E aí, no final das contas, uma conversa que começou amigável, terminou com o neointegralista xingando o bolsonarista e dizendo que os bolsonaristas só conseguiram se eleger roubando o lema deles, Deus, Pátria e Família, né? Então, é a partir do Twitter que tem esses contatos, né? E, por fim, eles têm também uma editora, que é a editora Nova Ofensiva. Ela cumpre uma função de postagens dos livros clássicos. Então, eles republicam Plínio Salgado, republicam os principais ideólogos do movimento, né? Então, tem toda essa função de editora mesmo, né? E aí são as minhas fontes, né? Bibliografia, e é isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arthur, eu sou aluno aqui do PPGHS, estou no segundo semestre. Como a professora falou, vou apresentar o trabalho Renova BR, a participação no debate público, a busca por um consenso liberal. O Renova BR é um grupo que foi fundado em 2017 pelo Eduardo Mufarelli, e ele tem como objetivo ser uma formação de político. Ele se coloca como uma escola, oferece cursos, workshops, palestras, para formar esses alunos que visam ser candidatos nas eleições. O Mufarelli, ele tem uma longa participação na iniciativa privada. Ele é formado em administração de empresas pela PUC e já foi CEO da Tarco Investimentos e da Somos Educação. E como projeto piloto para o Renova BR, ele teve a ideia do Fundo Cívico. O Fundo Cívico seria uma destinação direta de verbas a candidaturas selecionadas por ele e pelo grupo de empresários que estava ali nesse projeto embrionário. Essa ideia não foi para frente porque teve a proibição de doação de pessoas jurídicas para campanhas. Então eles precisaram transformar isso no Renova BR. E quem estava nesse primeiro momento do Renova era principalmente o Abílio Diniz, que é ligado ao grupo Carrefour e a outras empresas também. Hoje já faleceu, mas teve um papel crucial ali também como doação. Ele doou muito dinheiro para o Renova BR ter esse aparato todo. O Wolf Kevlin, da Kevlin SA também, foi uma pessoa de grande participação. E o Luciano Huck. O Luciano Huck é apresentador de TV, empresário, que teve como papel principal divulgar a plataforma do Renova BR.
Então ele utilizou nas redes sociais dele, Instagram, Twitter, Facebook, para divulgar os processos seletivos do Renova BR e para divulgar a participação dele em eventos e a própria ideia do que era o Renova, para chamar a atenção. O Renova como essa plataforma que iria mudar a política brasileira. Em 2018 eles lançam o primeiro processo seletivo deles, que teve 4 mil inscritos. Desse processo tiveram 133 aprovados e 117 alunos disputaram as eleições. Destes, 17 foram eleitos. Um senador, 9 deputados federais e 7 estaduais. Desses nomes aqui, eu vou citar alguns, e acho que o principal nome que saiu dessa primeira turma foi a Tabata Amaral. Ela foi uma aluna prodígio dessa primeira fase, ela teve reuniões com o Eduardo Mufarege e com outros empresários enquanto o processo ainda estava acontecendo, mas ela foi aluna e foi a que foi eleita com mais votos dessa turma aqui. Também, né, ela ganhou essa eleição como deputada federal, em 2022 se reelegeu como deputada federal e hoje está se candidatando à prefeitura do município de São Paulo, então é uma pessoa que foi conquistando uma capilaridade muito grande. O Renan Ferreirinha, ele também é eleito a partir dessa turma aqui, ele foi eleito deputado estadual em 2018 e deputado federal em 2022, nesse meio tempo entrou na Secretaria Municipal de Educação e hoje é o atual secretário do município do Rio. E também o Alessandro Vieira, que foi o senador eleito pelo Renova BR, ele ganhou bastante destaque ali na CPI da Covid, teve vários vídeos dele que viralizaram pela atuação dele combativa. Então uma turma que no seu primeiro ano já ganhou uma grande projeção muito rápida. Também o Marcelo Caleiro, ele foi eleito deputado federal e se tornou secretário municipal de cultura daqui do Rio, que é do Rio de Janeiro. A marca do Renova BR ela foi muito útil para os alunos. O Renova fez um levantamento em 2018 para entender como foi a associação Renova, junto a apoiadores e formadores de opinião, financiadores e eleitores. Em eleitores, os alunos disseram que ajudou em 42%, em financiadores 57%, em apoiadores e formadores de opinião 66%. Esse número ele se traduz principalmente na parte de financiadores e formadores de opinião. E esse é um dado lógico pela questão de o Renova BR tinha pouquíssimo tempo nesse primeiro ano, de 2017 para 2018, eles eram um grupo ainda muito novo para ter um impacto direto no eleitor. Mas, como apontaram diversos jornais e revistas, muitos desses deputados que se candidataram conseguiram ter reuniões e participação nos eventos deles de grandes empresários, o que ajudou totalmente, por exemplo, no financiamento de suas campanhas. Tem um dado de que a campanha da Tabata Amaral, 70% da campanha dela veio de dinheiro de empresários, enquanto o restante veio de dinheiro de soma de doações aleatórias. Mas poucos nomes concentraram 70% da doação referente à campanha dela. No processo de 2020, foi o primeiro processo municipal que eles concorreram. Houveram 13 mil inscritos, desses 700 foram aprovados e 143 foram eleitos. E em 2022, eles tiveram 4 mil inscritos com 69 aprovados. Eles somam a turma de 21 e 22, porque essas iam disputar o mesmo pleito, e no final eles tinham 355 alunos disputando essas eleições. 18 foram eleitos, 11 deputados estaduais e 7 federais. Para 2024, eles estão esperando 170 eleitos, já tinham, no caso, 1.500 pré-candidatos, e na eleição de outubro eu vou averiguar esse número e ver se eles chegaram a 170 eleitos ou mais ou menos. Mas em 2020, voltando ao 2022, eles divulgaram pela primeira vez a relação partidária entre os alunos que iam disputar as eleições e quais partidos eles estavam filiados. Em 2022, dos 355 alunos, 66 alunos deles vieram do Novo, 37 vieram do PSB, e aí tem outros partidos aqui, Podemos 36, União Brasil 27 alunos, PSDB 25, PSD 23, PDT 16. Eu resolvi citar esses
partidos aqui, porque o Novo, eu localizo ele como principal espelho do Renova BR mesmo. É o partido que os alunos têm mais abertura de adentrar, mas também numa ligação direta com o próprio Mufarege, que é o fundador. Ele era filiado ao Novo, mas ele se desfiliou para a criação do Renova BR, para não gerar um certo conflito ali na mídia, porque no livro dele, ele publicou um livro sobre a história do Renova BR, ele diz que o medo dele era que confundissem achando que o Renova BR tinha um lado. Mas a tradução da atuação do movimento mostra que sim, o Renova BR tem um lado. Isso é mais uma preocupação eleitoral de não confundir, de o eleitor não achar isso. O PSB e o PDT, desses números, eles estão aqui da mesma forma que o Rede também tem um número relativamente expressivo. Porque esses três partidos assinaram uma carta compromisso com o movimento de renovação política, prometendo que os alunos que viessem desses movimentos teriam mais liberdade dentro do partido. Então, PSB ter 37, inclusive a Tabata Amaral hoje, ela disputa a eleição de São Paulo pelo PSB, é uma sinalização a essa carta e como essa carta foi efetiva mesmo para a chegada desses alunos. Podemos, União Brasil, PSDB, PSD, já são partidos que estão localizados a centro, centro-direita, direita mesmo, o que já é a afinidade que os alunos têm demonstrado pela relação partidária. Eu selecionei 3 votações que o Renova BR participou no Congresso, que foi a reforma da Previdência, a PL do Veneno e o novo marco do saneamento, porque eu acho que essas são pautas que refletem o interesse do empresariado e do agronegócio, e que nas 3 o Renova BR se posicionou a favor. Na reforma da Previdência, dos 9 deputados federais que estavam presentes, 8 votaram a favor da pauta, e nesse momento a Tabata Amaral, que ainda estava no PDT, e o Felipe Rigoni no PSB, eles contrariaram o partido deu uma orientação não, eles votaram sim, e eles sofreram sanções ainda naquele episódio. Hoje, a Tabata Amaral, no caso, saiu do PDT e foi para o PSB, e o Rigoni já mudou de partido várias vezes. Em 2019, que foi o ano da votação da Previdência, o Renova BR ofereceu um itinerário formativo mesmo. A revista Piauí teve acesso a uma das aulas que eles tiveram sobre a reforma da Previdência, e um dos professores declarou que a reforma já tinha tido que ser feita há mais de 20 anos, não tem mais dinheiro. Então, era necessário fazer as mudanças nos cortes, e isso foi passado para os alunos e também na formação continuada, porque quando você se forma no Renova BR, nos anos seguintes você continua recebendo aulas, participando de eventos, o movimento ele continua segurando os políticos, principalmente os que foram eleitos. A PL do Veneno, dos 8 deputados que estavam presentes, 6 foram favoráveis, e isso colecionou mais uma polêmica para o Felipe Rigoni, porque naquele momento ele também fazia parte de um grupo chamado Acredito, que era o mesmo que a Tabata Amaral fazia parte, e esse grupo ele tinha uma visão ambiental mais progressista, mas ainda ligada ao liberal, mas de uma forma mais progressista, que até a PL do Veneno se colocou como uma pauta mais cara. Então, naquele momento, teve uma vereadora que fazia parte do movimento Acredito, que decidiu sair do grupo por conta desse voto favorável do Felipe Rigoni. E o novo marco do saneamento, que abriu basicamente para a privatização do setor no Brasil, é um projeto nacional. Ele tinham 9 deputados federais, um não votou, se ausentou, e os 8 votaram favoráveis. Desses, todos eles se posicionaram a favor, defendendo nas redes sociais, então tem posts de todos eles se defendendo dos ataques, que eles sofreram muitos ataques nessa época, não só eles, como muitas pessoas que se viam que os eleitores observavam estar num campo mais progressista e viam essas votações se chocando um pouco. Foi nessa pessoa que eu votei? Foi essa pessoa que eu votei que defendeu isso? Então, assim, é possível observar que esses políticos do Renova, eles têm uma formação muito clara, um direcionamento muito claro para defender essas pautas e para projetar elas no debate público.
levando isso para a internet, para que as pessoas discutam sobre isso, mas também prestando um papel de convencimento, porque são pessoas geralmente muito jovens que vão para o Renova BR, se formam e são eleitas. O quadro deles é de políticos mais jovens no geral, então são pessoas que estão ligadas a um movimento muito mais ativo, que é um movimento estudantil até. Alguns deles saíram desse tipo de lugar para disputar as eleições e, teoricamente, representar uma parcela que frequentemente não se vê representada, que são os jovens na política brasileira. Nas minhas considerações finais, eu localizo que o Renova BR é um aparelho privado de hegemonia que forma lideranças por meio de seus cursos, mas que tem como objetivo final fundos intelectuais que influenciam diretamente para a criação de consenso liberal em pautas centrais da sociedade. São por meio dessas propostas de leis, da atuação deles no Congresso, que eles conseguem se consolidar e, além disso, consolidar o movimento e o projeto político deles. E a projeção que se tem de 2024, que é ainda a superação dos números de 2020, pode sim ser um indício de que eles estão cada vez mais se afincando nos diversos âmbitos da política nacional. E é isso.